Eu quero começar hoje, igreja, lendo com você Marcos capítulo de número 5, o verso de número 28. É continuidade da mensagem de sexta-feira. Só vou pegar esse ponto inicial aqui para a gente então começar a ministração. Claro que na sexta-feira falei de fé, falei como essa mulher então, ela se posicionou, ouvindo, falando e exercitando, agindo de acordo com a palavra de Deus. Falamos bastante que naquele momento que veio a fé, aonde então nasceu o milagre dentro daquela mulher. E hoje a nossa mensagem não é sobre fé, mas está baseado, na fé. E hoje nós vamos falar, irmãos, da nossa confiança em Deus. Porque apesar da gente ler e por detrás da leitura, o texto nos mostrar uma mulher expressão da fé, ela também está expressando a sua confiança em Deus. Vamos fazer a leitura? Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa mulher um dia ouviu alguém falar de Jesus, alguém um dia pregou para ela que Jesus curava. Ela então, quando ouviu a mensagem, ela então se posiciona e começa a falar: se eu somente tocar, como que eu vou ficar, igreja? Sarado, E até dizia para a igreja que aqui nasce o milagre. Aqui então a gente vê que ela se posiciona para vencer diante de um problema que já se arrastava por quanto tempo? Alguém lembra? 12 anos, por mais de 12 anos, essa mulher estava mal, estava sem força, ela estava abatida, ela estava, veja, irmãos, em alguns momentos na vida, até expressei isso na sexta-feira, a gente acaba se arrastando, a gente vive se arrastando diante de algo que está então nos atrapalhando, e a gente vê então que por trás dessa leitura, que exerce a fé, eu vejo a confiança que ela teve em Deus, que quando então ela tocasse nas vestes, ela ficaria ali curada. Eu quero começar fazendo aqui uma pergunta, irmãos. É claro que a gente não consegue definir exatamente, o nível, não existe isso, mas é só para um ponto de reflexão. Como que você pode ver o nível de confiança em Deus que você tem? Será que você pode dizer que o seu nível está alto, está baixo, está mais ou menos? Como que você pode ver a sua confiança em Deus? Porque falar que confiamos em Deus quando, irmãos, as coisas estão indo bem é muito fácil. Falar que confiamos em Deus quando o casamento vai bem, quando a vida financeira vai bem, quando a vida familiar entre pais e filhos vai bem, quando então a fé está fluindo, dizer eu confio em Deus é fácil. Mas a nossa fé é provada, e na hora do momento, irmãos, que então somos provados, cadê a confiança? Cadê, irmãos, a confiança que nós tanto declaramos ter no Senhor? Lembra do Salmo 125? Olha na tela aí comigo, verso 1, Salmo 125. Essa declaração tem até um louvor, uma canção, que a igreja conhece, canta, Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí eu pergunto para você, e serve para mim também: quantas vezes a gente já se abalou? Quando a gente teve um momento difícil, quando algo deu errado, quantas vezes, irmãos, o coração ficou apertado, a aflição tomou conta do coração? Olha, quantas vezes nós ficamos agoniados porque algo não deu certo e a gente está sempre expressando: eu confio em Deus. Agora, igreja, eu fico assim a pensar: se a palavra está dizendo que os que confiam no Senhor não vai se abalar, aí eu fico pensando, quem que está errado? A palavra de Deus ou eu? Será que, irmãos, Deus tem errado em sua palavra? Deus não erra. Eu e você, nós erramos, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela, irmãos, tem o poder transformador na vida das pessoas. Deus não erra, Deus não falha, Deus, ele, irmãos, tem a sua perfeição. Nós não, falhamos, erramos, temos e cometemos diariamente coisas que não deveríamos cometer no pensar, no falar, na ação, nas decisões, e muitas vezes quando nós fazemos isso no impulso, acabamos errando. E a pergunta é: qual é o nível de confiança que eu estou tendo em Deus? Será que a minha confiança em Deus está alta? Está, irmãos, na condição de que quando então eu estiver passando por um momento difícil, eu estar diante de Deus, que Ele é o refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção, Ele é a torre forte quando nele confiamos. O Salmo 22,
o verso de número 4, a Bíblia fala que os nossos antepassados, tem tradição que vai falar que os nossos pais, quando então confiaram no Senhor, Deus livrava, Deus, irmãos, atuava, Deus operava. Por que que conosco a gente muitas vezes não estamos vendo esse livramento, não estamos vendo essa proteção, não estamos vendo esse cuidado da parte de Deus? Alguma coisa está errada, e uma coisa é certa: Deus não está errado. E se Deus não está errado, a gente tem que começar a examinar. Paulo fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Isso não é só momento de Santa Ceia. Tem gente que fala: eu vou olhar para a ceia, então eu vou me examinar, eu vou me consertar com Deus, eu vou me alinhar. Mas é só no dia de ceia? Todos os dias, irmãos, nós temos que nos alinhar com a palavra. Todos os dias nós temos que olhar para a palavra e ver se estamos de acordo. E a gente olhando para essa declaração que o Salmo está nos mostrando aqui no verso 4, se no passado, irmãos, o Senhor operou, você sabe que Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo, e o mesmo Deus que operou no passado, Ele também vai operar nos dias de hoje. Amém, igreja? Diga comigo assim: Deus sempre foi um refúgio seguro para quem nele confiou. Vamos repetir e guardar isso no coração? Deus sempre foi um refúgio para quem nele sempre confiou. Refúgio é proteção. Refúgio é lugar, irmãos, de segurança. Deus sempre foi a segurança, Deus sempre foi a proteção, Deus deu sempre o livramento. Para quem, igreja? Olha a leitura aí. Para quem? Para quem confiou nele. Vamos ler agora? Os nossos antepassados, ou os nossos pais, confiaram em ti, Senhor, e olha, e tu os livrastes. Agora, igreja, a gente precisa ter essa confiança que os nossos antepassados tiveram em Deus, sabe? Não sei se é o seu caso, mas tem gente que na hora do vamos ver, irmão, está faltando confiança, e aí ela fala assim: não, eu confio em Deus. Depois vou mostrar para você um verso que Deus sabe que se realmente estamos confiando nele ou não. Não adianta a gente querer expressar, dizer, declarar com as melhores palavras no vocabulário, dizendo: eu confio em Deus, a minha confiança está no Senhor. Se não tiver, irmãos, Deus sabe que nós não estamos confiando nele. Então não é a minha declaração, não é o meu posicionamento que vai fazer com que então Deus olhe para a minha confiança. Eu tenho que, irmãos, entender que confiar em Deus requer, irmãos, alguns posicionamentos. E se você puder marcar, eu vou falar aqui rapidamente quatro que nós precisamos entender para entrarmos dentro desse, vamos dizer assim, onde o Senhor está colocando, eu falo como o plano, o plano de Deus, da aceitação da sua vontade. Então diga comigo assim: a confiança em Deus me envolve na aceitação da sua vontade, mesmo não entendendo. Entendeu aí o que você acabou de repetir? A minha confiança em Deus faz com que eu vivo, então, dentro do plano de Deus, da aceitação de Deus, diante da sua vontade. Não é mais a minha vontade, não é mais o que eu quero, mesmo eu não entendendo, mesmo eu não compreendendo, eu confio em Deus. Eu não sei o que vai dar, eu não sei o que vai acontecer, mas a minha confiança em Deus faz com que eu estou de coração voltado para Deus, para dizer: Senhor, eis-me aqui, para viver a tua vontade, é como tu queres. Eu não estou entendendo o momento, eu não sei o que vai me acontecer agora, mas eu confio em ti e quero viver dentro da tua vontade. Amém, igreja? Então, a confiança nos faz viver dentro da vontade de Deus. Você realmente confia em Deus? Aí você olha para a tua vida. Você está dentro da vontade de Deus? Ou você está vivendo, fazendo as suas vontades? Você está fazendo aquilo que você quer, aquilo que você pensa? Eu gosto muito da declaração de Paulo, quando ele fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Paulo está falando: não é mais as minhas vontades, não é mais como eu penso, não é mais como eu quero, agora eu estou dentro da vontade de Deus. Por que, igreja? Porque nele eu confio, porque nele está a minha confiança. Olha aí, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é mais as minhas vontades, agora é a vontade de Deus que vai prevalecer na minha vida. Quando é que a gente vive dessa maneira? Quando então confiamos no Senhor. Amém, igreja? Segunda lição que eu tenho aqui é sobre reconhecer a dependência em Deus. Jesus foi bem claro que quando ele falou assim: sem mim nada podereis fazer. Você vai ver, irmãos, que vai ter vários momentos da vida que a gente vai olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e a gente vai procurar recursos, meios, para então sobressair, para sobreviver, para que as coisas funcionem, aconteça.
Mas Jesus disse assim, ó, sem mim nada podereis fazer. Então a minha confiança em Deus vai fazer, irmãos, eu digo aqui, implica, né, em reconhecer a dependência nele. Senhor, eu dependo de ti. Se o Senhor não estiver comigo, Senhor, não vai dar certo. Se o Senhor não for comigo, não adianta eu tentar. Sabe, igreja, tem muitas pessoas querendo fazer as coisas sem a permissão de Deus, sem o aval de Deus, sem Deus estar à frente, sem Deus então, né, dar o ok para você tomar uma decisão, para você então fazer as escolhas. Nós temos que entender que confiar em Deus, irmãos, é aceitar e entender que nós dependemos dele. Senhor, a minha vida é dependente do Senhor, eu dependo de ti, eu não posso viver sem o Senhor, eu não posso dar um passo sequer sem a tua presença. Se o Senhor não for, Deus, eu não vou, eu não posso ir. E aí é onde a gente vê, irmãos, cada um analisando a sua vida. Será que a minha confiança está em Deus? Ao ponto de então, né, implicar, reconhecer aí a minha dependência a Deus. Eu dependo de Deus para tudo. Eu dependo de Deus para, né, negociar, comprar, vender, para viajar, para tomar decisões, para falar, para, né, irmãos, a dependência. Quando nós dependemos de Deus, nós estamos, sem falar nada, estamos dizendo para Deus, eu confio em ti, Deus. Não sei o que vai me vir, o que vai acontecer, mas eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor por todos os dias da minha vida. Amém? A terceira lição é que a confiança em Deus nos traz esperança. Nos faz acreditar, irmãos, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de luta, em tempo de adversidade, quando nós confiamos em Deus, tudo pode parecer perdido, tudo pode parecer não ter fim, não tem luz, não tem uma saída, não tem escape, mas a confiança em Deus faz com que eu espere no Senhor. Eu tenho essa esperança que Deus vai virar a chave, Deus vai me fazer dar a volta por cima, Deus vai fazer com que as coisas se encaixem em meu favor. Amém, igreja? Isso eu gostaria que você repetisse comigo. Diga assim: a confiança em Deus, diga com mais força, né? A confiança em Deus nos dá esperança. Diga, mesmo em tempos difíceis. Tá difícil, a luta é grande, opa, mas eu confio em Deus. Eu espero que essa luta ela vai acabar. Eu espero que esse problema seja resolvido. Vem a esperança no coração, vem a convicção, a certeza, irmãos, que mesmo diante de dificuldade, aquilo vai ser solucionado para a glória de Deus. Amém? E por último aqui, a confiança em Deus nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Eu acredito que você já passou por essa situação. Você diante de grandes desafios na vida, onde você fala assim, eu não sei de onde eu tirei força para enfrentar, e enfrentei e deu certo, Deus me ajudou. Foi o que, igreja? Foi a sua confiança em Deus que trouxe força para você. O Senhor te fortaleceu para você enfrentar esses desafios, né? Então essa confiança, irmãos, não pode faltar. O inimigo, ele vai fazer de tudo, igreja, de tudo para a gente perder a confiança. O inimigo vai fazer de tudo para a gente deixar de lado, abrir mão da nossa confiança em Deus. Porque o diabo sabe, irmãos, se confiarmos no Senhor, Ele é fiel, Ele não vai nos desamparar, não vai nos abandonar e vai ainda nos ajudar. Eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz em Hebreus 10:35. Guarda esse verso aí. Olha só, o verso é bem destacado, falando assim, ó: não rejeiteis, pois o que, igreja? A vossa confiança. Vamos pegar essa parte inicial para a gente entender. Não abra mão da confiança que você tem em Deus. Veja que, irmãos, é isso que o Senhor quer que a gente faça. Não abrir mão. Você vai ver que, irmãos, quando a gente passa por lutas, situações adversas, muitas vezes vai se desgastando, a gente vai se enfraquecendo, e quando a pessoa não está vigilante, ela acaba rompendo essa confiança. E o Espírito Santo, através aqui do livro aos Hebreus, está dizendo, não abra mão, não deixe perder essa confiança, não desperdice, não deixe ela sair da sua vida. Porque, irmãos, pensa comigo, você já perdeu a confiança de alguém? Um familiar, marido, esposa, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, alguém que você confiava, e aí de repente aquela pessoa vacilou, pisou na bola com você, aí você diz assim, perdi a confiança no fulano. Aí, irmãos, para reconquistar, para retomar essa confiança é difícil. Tem gente que não consegue voltar a confiar naquela pessoa. Aí leva para o lado espiritual a mesma coisa. Se a gente perder a confiança em Deus, pode ser que eu não consiga o que, igreja? Recuperar. Eu quero voltar a confiar em Deus, e tem gente que não volta. Por quê, irmãos? Perdeu, rompeu, cortou.
Então a observação, a alerta que não deixe, né, essa confiança acabar. Porque muitas pessoas que deixaram acabar a confiança em Deus, irmãos, e nunca mais tiveram ela de novo. Você vai ver pessoas que outra hora viviam diante da confiança em Deus, exerciam a fé, estavam, irmãos, na igreja, na presença, e de repente ela perdeu, ela se distanciou, e ela está no mundo fazendo coisa errada, ela não consegue, ela não tem mais condição de voltar a confiar. Então por isso que está dizendo bem claro aqui, não abra mão da sua firme confiança. Não quebre, né? Não deixe, irmãos, que nada venha tirar de você. Não deixe lutas, não deixe as adversidades, não deixe a circunstância, não deixe ninguém tirar de você a confiança que você tem em Deus. Amém, igreja? Diga comigo, a minha confiança em Deus precisa ser fortalecida. Irmãos, eu não sei o nível que você se encontra, embora a gente não mede, mas que você saia daqui hoje mais confiante em Deus, que você saia daqui com a sua confiança em Deus renovada, fortalecida, revestida de força e de poder. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Diga, eu vou sair daqui hoje mais confiante em Deus. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga assim, você vai sair daqui hoje com a sua confiança fortalecida em Deus, mais forte. Você vai sair daqui com a confiança mais fortalecida, irmãos. Esse é o propósito de Deus para nós hoje. Poderíamos estar falando aqui de sonho, de prosperidade, de cura, de outros assuntos, mas esse é o tema que Deus está tratando conosco. Tem gente que está com a confiança quebrada, né? Deus pode restaurar? Pode, Ele é o Deus do impossível, Ele faz o impossível acontecer. Você se vê, pastor, eu perdi a confiança em Deus. Então hoje é um Deus oportuno, hoje é um dia, oportuno, que Deus preparou para você recuperar, ter de volta essa confiança no Senhor. Amém, igreja? Há uma declaração em Naum, capítulo 1, verso 9, tem até uma música do Fernandinho, uma hora ou outra o pessoal canta aqui, a gente faz essa declaração bíblica aqui, ela é tremenda. Se não está marcado na sua Bíblia, marca aí, Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim: o Senhor é bom, é uma fortaleza. Quando? No dia da angústia, e o Senhor conhece os que confiam nele. Já ouviu esse louvor? O Senhor é bom, né? Em todo tempo Deus é bom, Ele é uma fortaleza, Ele é um muro forte, Ele é, irmãos, a sua proteção. Quando? No dia da angústia, no dia da luta, no dia da adversidade, no dia mau. Olha, o Senhor é bom, Ele é a sua fortaleza. O Senhor, irmãos, Ele é o seu protetor, Ele é o Deus que te protege. Claramente, se você e eu estivermos confiando nele. Amém, igreja? Vamos ler em voz alta esse verso? Vamos interagir? Vai lá, com fé e força, né? Olha lá, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Deus sabe, irmãos, se estamos confiando ou não. Deus sabe que alguns momentos a gente é só palavra, só de boca para fora. Há uma declaração do próprio Cristo e também no Velho Testamento, um dos profetas falando que muitos estão servindo, lá fala do louvor, né? Muitos louvam com seus lábios, porém o coração está longe de Deus, do Senhor. Eu vejo também, irmãos, sobre a confiança. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, mas a confiança está longe do que Deus espera, do que Deus quer que a gente confie. Claro que cada um tem que se alinhar. Senhor, eu preciso confiar de verdade. Esses 4, irmãos, significados que eu passei para a igreja. A confiança vai fazer eu viver dentro da vontade de Deus. A confiança vai fazer com que eu dependa de Deus. A confiança vai fazer com que eu espere no Senhor. A confiança vai fazer com que eu viva fortalecido para enfrentar os momentos difíceis. Se eu não estiver dentro, irmãos, desse significado da confiança, quer dizer que eu não estou confiando em Deus como Deus quer que eu confie. Eu preciso. Deus sabe quando a gente está confiando ou não. Ele sabe, irmãos, quando a gente está realmente ali sobre a sua palavra, praticando ou não. Então por isso que o Espírito Santo, eu acredito que Ele está trabalhando em cada coração, trazendo a reflexão, se você realmente está confiando em Deus ou não. Na hora do aperto, não é agora o momento que a gente está louvando a Deus, nós estamos aqui em comunhão, não é agora não, agora é fácil, dizer e declarar e expressar nossa confiança em Deus, mas e durante o dia hoje? Talvez você não teve um dia bom, legal, como você esperava, talvez ontem foi um dia mau para você, a semana começou difícil, o mês começou ruim para você, e a confiança, como está?
Como você tem expressado? Porque, irmãos, aquela mulher, não esqueça da mulher personagem inicial, aquela mulher, na sua fé, quando ouviu ali falar de Jesus, ela está demonstrando confiança. Se eu somente tocar, se eu somente estar lá diante dele e tocar nele, o milagre vai acontecer, a vitória vai chegar, eu vou ficar curado, eu vou ficar livre desta enfermidade. É confiança, irmãos. Embora a gente expresse a fé que está por trás disso, ela tem também ligação com a confiança. Se a gente está confiando em Deus, nós temos que esperar, irmãos, uma reviravolta para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, para o seu casamento, para a vida do seu filho. Talvez você olhe assim, é um caso perdido, é um caso sem volta, não tem mais o que fazer. Opa, tem para quem não confia em Deus. Eu confio no Senhor e eu acredito que o Senhor vai reverter essa situação. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. Isaías capítulo 50. Vamos fazer essa leitura aqui. Isaías 50, verso de número 10. Momentos de escuridão. O que representa isso na Bíblia? Momentos de trevas, lutas, aflições. Momento de escuridão, irmãos, é aquele momento negro, aquele momento escuro, aquele momento que você olha para o lado, não vê uma luz no fundo do túnel. Você não vê uma saída, uma solução, um escape. Esse é o momento que a Bíblia expressa aí, é o momento de andar em trevas, momento de escuridão. Vamos ler o primeiro versículo para a gente entender? Quem há entre vós que tema ao Senhor, e ouça a voz do seu servo. Agora, igreja, quando andar em trevas, e não tiver luz nenhum, o que é para fazer, igreja? Confiar no nome do Senhor. Nesse momento aqui, de manhã eu até dizia para a igreja, irmãos, infelizmente tem gente que agora se desespera. Nesse momento que ela está em trevas, ela está, agora olhando para um lado, olhando para o outro, não está vendo sair, ela fica toda descontrolada, e agora aflita, o coração aperta, a pessoa ela perde o domínio próprio, ela deixa ser levada. Não, igreja. O profeta está dizendo, através das escrituras, ao nosso coração, o Espírito Santo está falando, que no momento de trevas, quando você não tiver uma luz, quando você não tiver uma saída, quando você não tiver ninguém para te apoiar, para te ajudar, quando você não tiver ninguém ao seu favor, eu devo confiar no nome do Senhor. Deus, e o milagre que eu tanto busco, que eu tanto espero, que eu creio que o Senhor vai fazer, eu vou continuar confiando, eu vou continuar acreditando. Que o Senhor, Ele vai, irmãos, através da sua luz, da sua palavra, vai clarear a minha vida, vai mostrar o que eu devo fazer. É a confiança que está faltando na hora das trevas, na hora das lutas, na hora das dificuldades. Veja que o salmista, o profeta Isaías aqui está falando bem claro, você tem que confiar, você tem que firmar essa confiança em Deus, porque Deus não vai falhar com você. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, Deus não vai falhar com você. Agora para você, diga assim, Deus não vai falhar comigo. Irmãos, Deus não falhou no passado, Ele não vai falhar hoje. Ele não falha. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você precisa, irmãos, aumentar o seu nível de confiança no Senhor. Confiar mesmo em Deus, porque tem gente que ela olha para a situação que ela está enfrentando, ela fala só, o meu caso é um caso diferente, o meu caso é um caso que eu estou passando por dificuldades tremendas. Eu até dizia de manhã, quantas pessoas que estão sendo ameaçadas, quantas pessoas que estão sendo, irmãos, por causa de uma dívida, de um problema, espiritualmente o inimigo tem encurralado ela, e ela fala, agora eu estou sem saída, agora eu estou perdido, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais como agir. Irmãos, na hora que confiamos em Deus, nós temos paz. Na hora que confiamos em Deus, vem a força de Deus para a nossa vida. A hora que confiamos em Deus, vem de Deus o suporte para nós, vem a condição de Deus para você permanecer, irmãos, de pé na fé. Lembra do caso do Elias? O Elias foi enviado por Deus a um lugar que ele não conhecia ninguém. E Deus falou para Elias, Elias, só vai. Lá eu vou te sustentar. E Deus usou uma mulher, uma viúva, que só tinha farinha e azeite. E essa mulher de início falou assim, eu só tenho para mim e para o meu filho comer hoje e depois amanhã a gente vai morrer. Veja só, irmãos, o Elias foi confiante, acreditando, irmãos, no seu coração, que do Senhor viria o suporte, viria o sustento, do Senhor viria a condição para ele permanecer vivo, sobrevivendo, agindo, atuando. Só que muitas vezes a gente se coloca diante dessa passagem e fala assim, olha, eu estou passando por isso, de onde vai vir minha provisão? De onde vai vir o meu sustento? De onde vai vir a força?
Aí vem o desespero, né? Onde a pessoa ela fica olhando para um lado, olhando para o outro, as lutas estão grandes, os problemas estão aumentando. Cadê a confiança? Cadê a confiança no Senhor? Deus não quer apenas a declaração que confiamos nele. Ele quer de fato encontrar em nós a verdadeira confiança. Eu vejo, irmãos, em Provérbios 3, verso 5, aonde, olha só, isso aqui é uma grande alerta para nós, porque às vezes nós deixamos de confiar em Deus para confiar apoiando nos nossos próprios entendimentos, conhecimento. Não tem aquela pessoa que fala assim: eu sei o que fazer, eu sei como agir, eu sei como tratar com a esposa, com o marido, com o filho. Aí a gente, irmãos, deixa de confiar em Deus porque a gente agora está apoiado na força do braço. Agora a gente está ali, irmãos, aceitando os conhecimentos, embora as informações, o conhecimento que você adquiriu pode sim te ajudar, mas nunca deixe de confiar em Deus. Olha o que o verso nos mostra, confia no Senhor, de qualquer jeito, igreja, de todo o seu coração, e não te estribes, não te firme no teu próprio entendimento. Você pode sim, irmãos, com a sabedoria humana, você pode se posicionar, você pode agir, mas nunca deixe a confiança em Deus. Você tem que ter o conhecimento, o entendimento, mas antes disso, lembre-se, eu preciso confiar em Deus. Então a declaração é: confia no Senhor de todo o seu coração. Não te deixe se entregar ou se firmar no seu próprio entendimento. É o que o Senhor quer, irmãos, que a gente faça, se a gente ainda não está fazendo. Vamos estar confiando em Deus. Vamos declarar a nossa confiança, mas antes de declarar é viver, crendo: eu confio em Deus. A minha confiança está em Deus. Mais um versículo em Hebreus para a gente concluir. Hebreus 4,16. Também mostrei esse verso pela manhã. Olha só, igreja, eu vou mostrar aqui a parte inicial para a gente então fazer a oração. Cheguemos, pois, com confiança. Aonde? Ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Trono da graça, a gente entende, vamos aqui ver, irmãos, no sentido assim: cheguemos com confiança. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, é claro que é força de expressão e a gente entende, compreende. Tem gente que até na oração, ela começa uma oração dizendo assim: Senhor, eu entro na tua presença. Se a gente for viver e entender o pé da letra, a gente não deveria estar entrando, a gente deveria já estar vivendo na presença de Deus, Mas entrar ou estar na presença de Deus, nós temos que estar confiante. Olha só, igreja, cheguemos, pois, com confiança. Você vai chegar na presença de Deus, chega com confiança. Você está vivendo na presença de Deus, viva com confiança. Não pode ser meia boca, meio termo, não, é confiar. Eu confio, eu acredito que o Senhor está trabalhando em meu favor, por isso eu estou chegando, ou estou diante dele com confiança. Eu não posso, irmãos, estar agindo de qualquer maneira, eu não posso estar agindo de qualquer jeito. Eu vou viver confiante, eu vou entrar na graça, na presença dele confiante.